Paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nós estamos juntos estudando o livro de Apocalipse, né? O livro das Revelações, o último livro do Novo Testamento da Bíblia. Nós estamos hoje na aula de número 23. Já foram 22 aulas sobre esse livro que é incrível, né? E lá no início, quando nós começamos as primeiras aulas, eu falei que nós iríamos estudar este livro, ah, uma visão mais amilenista, né? Uma visão mais reformadora, uma visão onde a gente entende que o livro do Apocalipse, ele é muito, usa de muitos símbolos, ok? Então nós estamos estudando o livro de Apocalipse por sessão. Então serão 7 sessões. E a primeira sessão, que são os 7 candeeiros, ou as 7 igrejas, nós iremos finalizar hoje, ok, pessoal? Aí na próxima aula, nós já começaremos a segunda sessão. Nós iremos ver, nessa segunda sessão, sobre os 7 selos. Então, se você não viu as aulas passadas, se você está chegando agora no canal, eu peço a você que primeiramente se inscreva no canal, né? Clica aí no inscrever-se, ativa o sininho das notificações, porque aí sempre quando eu lançar a aula nova, geralmente eu lanço uma aula por semana, você vai ser avisado, né? E principalmente que você compartilhe essas aulas com outras pessoas, porque o meu objetivo, o objetivo desse canal é fazer com que a palavra de Deus seja melhor entendida, melhor compreendida, para que as pessoas tenham mais sabedoria. Ok, pessoal? Então é isso aí. Para iniciar a aula de hoje, gostaria de antes fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse momento na tua presença, esse momento que o Senhor está me concedendo a quem está assistindo, Senhor, essa aula. É um momento precioso em nossas vidas, um momento onde nós estamos junto com a tua palavra, um momento onde nós reconhecemos que o teu Santo Espírito opera em nós. Então, que o Senhor venha, Pai, realmente nos preencher, ó Pai. Que o Senhor venha realmente nos alimentar, Senhor, com a tua palavra, com a tua sabedoria. E nós possamos, ao final dessa aula, ter aprendido um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos discernimento sobre a tua palavra e nos ajuda. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, então, como eu falei, hoje estamos aí na aula 23, né? Estamos vendo aí a carta à última igreja, a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. E é uma carta onde Cristo pede para João escrever e chama essa igreja de Laodiceia por uma convocação urgente ao fervor espiritual, né? Nós estamos na parte 2, porque a parte 1 eu gravei na semana passada. Então, nós vimos na semana passada a primeira aula sobre essa igreja, sobre a carta para a igreja de Laodiceia. Demos uma introdução de como era a cidade. Vimos que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, porque a maioria dos seus habitantes eram importantes, tinham ótimas condições financeiras. Eles tinham um ótimo tecido que eles fabricavam, que exportava para o mundo inteiro. Tinha uma substância a qual eles faziam um colírio. E esse colírio também era um medicamento que era exportado para o mundo inteiro. Então, era uma cidade assim, que eles não precisavam de dinheiro, eles não passavam necessidade com situações financeiras. Tanto é que nós vimos na aula passada que depois de Cristo, acho que no ano 36 depois de Cristo, essa cidade foi devastada por um grande terremoto. Só que só com o dinheiro dos cidadãos da cidade, eles reergueram a cidade e nem precisaram pedir ajuda para ninguém do governo, para o império, né? De tão rico, abastados financeiramente que eles eram. E aí a igreja de Laodiceia, né, ela tinha o mesmo reflexo da cidade, porque a igreja de Laodiceia era também composta por pessoas ricas, né? Então as pessoas ali tinham um culto normal, não eram
incomodados, vamos dizer assim, pelos soldados romanos, não era incomodado por falsos profetas, não era incomodado pelos judeus que queriam imputar ali suas tradições, mas eles eram, como Cristo chama aqui, uma igreja morna, né? Uma igreja que pensava que estava fazendo tudo certo, mas não estava porque eles não dependiam de Cristo. Por eles terem condições financeiras ótimas, eles tinham de tudo na igreja, né? Então, eles viviam ali um evangelho morno. Então, não tinha a dependência espiritual, né? Eles não buscavam um crescimento espiritual. E foi por isso que Cristo pediu para João escrever essa carta a essa igreja, porque ele ama, nós vamos ver aqui que Cristo ama a igreja. Mesmo ela passando por todos esses problemas, Cristo ainda ama a igreja e quer que ela se arrependa, que ela conheça a verdade e que ela volte atrás, né? Então, o primeiro tópico de hoje aqui é o apelo que Cristo faz à igreja. Versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Aconselho que você compre de mim. Vamos fazer o seguinte, antes de nós entrarmos nesse versículo, vou colocar aqui na Bíblia toda a carta que foi enviada à igreja de Laodiceia, só para a gente fazer uma recapitulação, tá? Então, a carta à igreja de Laodiceia está em Apocalipse 3, do versículo 14 ao versículo 22. Então, o versículo 14 diz assim: Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja. Assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia. Eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Ok, pessoal? Então, na aula passada, nós vimos desses versículos, do 14 até o 17. E hoje nós veremos do 18 até o final, que é o 22. 18 diz assim: Saiba o que quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos. Assim poderá ver, enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. E esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através da igreja. Então, queridos, essa é a carta que Cristo pediu para João mandar à igreja de Laodiceia. Então, a aula passada, nós vimos aí, né, do versículo 14 até o 17, e agora nós vamos começar aqui no 18. Então, em primeiro lugar, né, Cristo faz um apelo à igreja de Laodiceia. Cristo, ele vai se apresentar nesse versículo aqui como se fosse um mercador espiritual, tá? Não um mercador, um comerciante que vende qualquer tipo de produto. Não, ele vende o melhor produto, produto espiritual, aquilo que a nossa alma realmente precisa. Olha o que diz o versículo 18 mais uma vez. Aconselho, e olha que ele está aconselhando, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo,
para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Né? Então, Cristo prefere nos dar conselhos ao invés dele nos dar ordens. Cristo é soberano no céu e na terra. Cristo é o Criador do universo. Ele tem incontáveis galáxias e estrelas na ponta dos seus dedos. Ele tem o direito de emitir ordem para que nós possamos lhe obedecer, mas mesmo assim, Cristo prefere nos aconselhar. Ele poderia ordenar, mas prefere aconselhar. E toda a suficiência, né, todo o poder está em Cristo. Só que a igreja de Laodiceia, por ser muito abastada financeiramente, ela se julgava autossuficiente. Mas os crentes dali deveriam encontrar a suficiência deles, não no dinheiro deles, mas em Cristo. Por isso que Cristo diz: aconselho-te que compres de mim. Né? Então, para você comprar algo de Cristo, não adianta seu dinheiro físico. Para você buscar algo em Cristo, é a fé, é a sua oração, a sua busca, sua aceitação. Então, como eu falei, Cristo ele apresenta-se aqui como um comerciante, um mascate espiritual, tá? Ele apresenta-se à igreja como alguém que está oferecendo a ela só o que ele pode dar. Então, os produtos são essenciais, os produtos que Cristo oferece são essenciais. E o seu preço, entre aspas, é de graça, porque não precisa do nosso dinheiro físico para comprar. Então, aqui é uma notícia gloriosa para quem? Para os mendigos, para os cegos e para os nus, que não têm dinheiro, são os pobres, né? Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Então, Cristo, ele exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. Ele dá uma chacoalhada na igreja para ver se eles acordam da mornidão espiritual que eles estavam vivendo, da autossuficiência que eles estavam buscando neles mesmos. Então, essa mercadoria que Cristo oferece, ela é preciosa, ela é vital para nós. O ouro que Cristo tem é o reino dos céus. A roupa que Cristo oferece são o quê? As vestes brancas de justiça e de santidade. E o colírio que Cristo tem, ele faz o quê? Ele abre nossos olhos espirituais. Ele abre os nossos olhos para o discernimento. Então Cristo está o quê? Conclamando nós cristãos a não confiarmos nos nossos bancos, ou seja, no nosso dinheiro, nas nossas fábricas, nossos comércios e na nossa própria medicina. Ele nos chama a buscar a Ele. Só Cristo pode enriquecer nossa pobreza, só Cristo pode vestir nossa nudez e curar a nossa cegueira espiritual. Então, em primeiro lugar, Cristo faz o quê? Cristo apresenta-se à igreja como um mercador espiritual, aquele que tem algo importantíssimo para nos vender. Segundo lugar, Cristo chama a igreja para uma mudança de vida, um arrependimento. Então, o versículo 19 diz o seguinte: eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Desculpa. Então, o desgosto e o amor muitas vezes andam juntos, paralelos. E Cristo não desiste da sua igreja. Apesar da igreja estar numa condição quase morta, ele a ama. E antes de revelar o juízo de Cristo, ou seja, de vomitar a igreja, as pessoas da sua boca, ele demonstra a sua misericórdia. O que é a misericórdia dele? Ele repreende e disciplina aqueles a quem ama. A disciplina, então, ela é um ato de amor. Então, sempre quando nós somos disciplinados por Cristo, nós temos que entender que é um ato de amor dele para conosco.
A pedra preciosa, ela precisa o quê? Ser lapidada para brilhar, né? Um diamante bruto, sem lapidação, não vai emitir brilho algum. A uva precisa ser prensada para produzir um bom vinho. E, inegavelmente, né? É porque Cristo anseia tanto nos salvar do juízo final que ele nos repreende e nos disciplina. Mas a base da disciplina de Cristo é o amor, é a sua palavra. Então, porque ele nos ama, ele nos disciplina. Porque Cristo nos ama, ele nos chama ao arrependimento. E porque ele nos ama, ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. E porque ele nos ama, ele está disposto a nos perdoar. Então, o que é arrepender-se? Mudança de vida. É dar as costas a esse cristianismo de aparências, né? De faz de conta, de mordidão que a gente está vivendo. A piedade superficial, né? Ou seja, você ajudar outras pessoas com dinheiro, com alimento, com as coisas, nunca salvou ninguém. Porque a nossa salvação depende da nossa bondade, daquilo que nós ajudamos outras pessoas. Nossa salvação depende da fé em Cristo Jesus. Então não haverá hipócritas no céu. Nós devemos vomitar essas coisas da nossa boca, toda hipocrisia. Senão, do contrário, é Cristo quem vai nos vomitar. Então, nós devemos o quê? Trocar todos esses anos de mornidão por anos de zelo. Versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Bom, então, em primeiro lugar, nós vimos lá que Cristo se apresenta à igreja como um mercador espiritual. Em segundo lugar, nós vimos o quê? Que ele chama a igreja a um arrependimento, a uma mudança, né? Em terceiro lugar, Cristo agora está convidando a igreja que se arrependeu a um momento de profunda comunhão, um momento de ceia. Então, tem aqui uma situação triste, né? Cristo, que é o Senhor da igreja, ele está do lado de fora. Porque o versículo 20 diz, ó, eis que estou à porta e bato. Cristo batendo. Então, Cristo está onde? Do lado de fora. Tá? Se Cristo está do lado de fora, quer dizer o quê? Que ele não está dentro das nossas vidas, ele não está dentro da igreja. Então a igreja não está tendo o quê? Comunhão com Cristo. Então Cristo faz o quê? Um apelo pessoal. A salvação é uma questão pessoal, tá? Eu não consigo salvar ninguém, você não consegue salvar ninguém. Quem salva é Cristo. O que nós podemos fazer, e que eu estou fazendo aqui, é tentando explicar, ensinar a palavra de Deus e levar ao evangelho da salvação para você ter esse entendimento, passar a amar a Cristo e querer. Né? Mas a salvação é uma questão pessoal. Então, enquanto muitos batem a porta no rosto de Cristo, outros são convidados por ele. Então, Cristo que vem nos visitar. Cristo coloca-se em frente à porta do nosso coração. E ele bate. E ele quer entrar. Ele deseja muito entrar. É a visita do amado da nossa alma. É a visita mais importante que nós podemos ter em nossas vidas, a visita de Cristo em nós. Então, Cristo mostra a necessidade de uma decisão pessoal. Cristo, ele não é um intruso. Cristo não é uma pessoa sem educação. Ele vai arrebentar, ele vai derrubar sua porta e vai entrar na sua vida. Não. Ele precisa que nós tomemos uma decisão pessoal. Versículo 20 fala: Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Se alguém aceitar, se alguém abrir a porta, eu entro. Se não abrir, não vou invadir sua vida. Então, Jesus bate através de circunstâncias, né? E chama através da sua palavra. Cristo tem todas as chaves. Ele poderia muito bem entrar na nossa vida da maneira que ele quisesse, mas ele prefere bater a porta.
Ele prefere que nós tomemos essa decisão. E Cristo revela sua insistência. Estou à porta e bato. Né? E de que maneira que ele bate, muitas vezes, a porta da nossa vida, do nosso coração? Através da palavra, através de um sermão, uma mensagem, através de um louvor, de um hino, através, às vezes, de algumas coisas ruins em nossa vida, né? Um acidente, por exemplo, a morte de alguma pessoa querida, uma doença. Então, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Cristo, a batida de Cristo, batendo a porta dos nossos corações. Então, o convite é por um relacionamento pessoal com Cristo. Quando Cristo bate e nós abrimos a porta e convidamos Ele para entrar em nossas vidas, passamos a ter um relacionamento pessoal com Ele. É um convite para cear. Você janta, você almoça, você toma café com qualquer pessoa na sua casa? Ou você recebe na sua casa aquelas pessoas que têm mais proximidades, aquelas pessoas que você ama? Então é isso também, tá? É um convite para cear com Ele. Ele nos convida, Ele nos convidar a vir e cear com Ele é uma honra muito grande, né? Mas Ele desejar participar da nossa humilde mesa e cear conosco é muito mais admirável. É algo que ultrapassa a nossa compreensão finita. Porque se nós fôssemos até Ele sabendo que Ele é rei, Ele é soberano e quiséssemos cear com Ele, ou seja, entrar na casa de uma pessoa muito importante e jantar com aquela pessoa, é honra, certo? E aquela pessoa te receber é honra. Agora imagina você na sua humilde casa, na sua casa pobrezinha, com a sua mesinha ali com alguns pães ali, a pessoa que é tão rica chegar ali e ela querer cear com você. É algo muito mais admirável, né? Então ali o hóspede torna-se anfitrião. E nós não somos dignos que ele fique embaixo do nosso teto, mas mesmo assim ele vai se assentar à nossa mesa. Nós somos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, o banquete mais importante que vai ter para a eternidade, né, para nossas vidas. Então, pessoal, aqui nós vimos o quê? Três coisas, né, ou 3 pontos de apelos que Cristo faz à igreja. Primeiro, vimos que ele se apresenta como mercador espiritual. Segundo, ele chama a igreja ao arrependimento, né, à mudança de vida. E terceiro, ele bate a nossa porta. Ele nos convida para uma ceia, um momento de profunda comunhão. Ok? E após esse apelo, né, que Cristo faz para a igreja, ele vai fazer o que agora? Uma promessa. Versículo 14, depois versículo 21 e 22 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A promessa agora: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é o quê? Que Jesus Cristo tem competência para fazer a promessa, tá? Então, ele é o quê? Ele mesmo diz que ele é o Amém, né? E a testemunha fiel e verdadeira. Ele sempre existiu, ele existe e sempre existirá. Então, para uma igreja marcada pelo ceticismo, a incredulidade e a tolerância, Jesus se apresenta como Amém. Ele é a verdade e fala a verdade e dá testemunho da verdade. Ele é a própria palavra. Tá? Então, Adolf Pohl, ele afirma o seguinte: Deus não apenas jura, mas ele é o próprio juramento. Entre Deus e a sua palavra, simplesmente não se pode meter nenhuma cunha, porque nele não existe um entre. Não existe nada, nada que fique entre Deus e a sua palavra. Seu diagnóstico da igreja é verdadeiro. Seu apelo à igreja deve ser levado muito a sério. Suas promessas à igreja são confiáveis. Em face da vida morna e indiferente da igreja de Laodiceia, Jesus é a verdade absoluta que tudo vê, tudo sonda e tudo
conhece. E ele cumpre o que diz. Ele nunca é inconstante, né? Nós somos pessoas, seres humanos falhos, pecadores. E muitas vezes nós somos muito inconstantes, né? Mas Cristo não é assim. Ele é absolutamente consistente. Ele promete, ele faz. Então, para uma igreja morna, inconstante, Cristo se apresenta como aquele que é preciso e confiável. Ele tem competência para prometer aquilo que ele promete. Segunda coisa, Jesus tem autoridade para tornar a promessa em realidade. Então, primeiro, ele tem competência para fazer a promessa. E segundo, ele tem autoridade para tornar essa promessa que ele fez em realidade. Então, Cristo é o princípio da criação, né? Deus criou Cristo no princípio de todas as coisas. Então, se nós formos ver em face da vida que a igreja leva, uma vida caótica, Jesus é aquele que é a origem da criação. Então não tem caos em Jesus Cristo. Jesus tem tudo em ordem. Como colocou ordem no caos do universo, ele também pode arrancar a igreja desse caos espiritual que a igreja, por exemplo, de Laodiceia estava vivendo. Então, Cristo, ele tem competência e tem autoridade para mudar o que ele quiser. Terceira e última coisa. Jesus tem poder. Poder para conduzir os vencedores ao seu trono. Então, Jesus tem competência, Jesus tem autoridade, Jesus tem poder. Então, cada uma das 7 cartas que nós já estudamos, né, as 7 igrejas, cada uma dessas cartas terminou com uma promessa aos vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que ouvem a repreensão, né? Aqueles que ouvem Cristo dando aquele chacoalhão, aqueles que se arrependem e aqueles que se voltam a Cristo para fazer a vontade dele. Então, esses são os vencedores. E para cada um desses vencedores, Cristo faz uma promessa, para todas as 7 igrejas. Então, esses vencedores, diz Warren Yerbesy, não são um grupo de elite dentro da igreja, mas são quem? Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes que confiaram em Cristo, aqueles que realmente buscaram na palavra de Deus viver a verdade no seu dia a dia. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino. Recebemos vestes brancas de justiça e nossos olhos são abertos. Temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus. Mas temos também a promessa, que excede em glória a todas as outras promessas ao vencedor. E que diz essa promessa? Que nós reinaremos com ele. Ele está dizendo que nós sentaremos no seu trono. Né? Nós assentaremos em tronos com Cristo. E um trono é símbolo do quê? Símbolo de conquista e símbolo de autoridade. Então, se nós estivermos nesse grupo de vencedores cristãos, nós teremos uma posição de autoridade e conquista junto com Cristo na eternidade. Okay? Por último, a comunhão da mesa, a ceia secreta, né, é transformada em comunhão de trono público. Como Cristo participa do trono de Deus, do Pai, nós também participaremos do trono de Cristo. Quando abrimos a porta para Cristo entrar em nossa vida, em nossa casa, nós recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. Então veja só, quando Cristo bater a porta da sua vida, da sua casa, do seu coração, se você aceitar verdadeiramente a Cristo, você na verdade estará recebendo um convite para entrar no reino dos céus. E quando Cristo assenta com você, Cristo está na sua vida ali, ceando com você, você tendo, ou seja, comunhão, intimidade com Cristo no seu dia a dia, isso significa, Cristo faz uma promessa que na eternidade você estará junto com Ele, ceando com Ele no reino dos céus.
Ok, pessoal? Então, as 3 coisas aqui que Cristo promete, né? A promessa que Cristo faz à igreja. Por que Cristo faz essa promessa à igreja e nós devemos confiar nessa promessa? Porque ele tem competência, porque ele tem autoridade e porque ele tem poder, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nossa aula de número 23. Finalizamos aqui o capítulo 3 do livro Apocalipse. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, tá? Então nós estamos ainda aqui finalizando o capítulo 3, que é a primeira sessão do livro. Ou seja, é onde nós estamos vendo a carta às 7 igrejas. Na próxima aula, na aula 24, nós entraremos no capítulo 4 do livro de Apocalipse e começaremos a estudar a segunda sessão, que vai falar sobre os 7 selos, ok? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, se você aprendeu com ela, mais uma vez eu te peço, compartilhe com outras pessoas, tá? Em nome de Jesus. Vamos estar orando para finalizar a aula de hoje? Papai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esses minutos, por mais esse tempo junto de Ti, Senhor. É tão importante, Senhor, nós estarmos diariamente contigo, estudando a Tua palavra, lendo a Tua palavra, nós estar tendo essa comunhão, ó Pai, contigo, que nós aprendemos, ceando contigo, Senhor, tendo essa intimidade contigo. É muito importante para nossas vidas, porque a Tua palavra nos direciona, é a Tua palavra que ilumina nossos caminhos, é a Tua palavra, Senhor, que no momento difícil, no momento terrível, no momento de escuridão, no vale da sombra da morte, é a Tua palavra que vai nos conduzir, Tua palavra que vai nos tirar desse vale, Tua palavra que pode fazer pessoas serem reerguidas, Senhor, da onde elas estão, talvez uma depressão, ou um estado de mornidão, um estado espiritual cabisbaixo, Senhor. Então, que a cada dia, Senhor, nós possamos ter contato contigo, cada dia intimidade contigo, com a tua palavra, e a cada dia o Senhor possa nos usar conforme a tua vontade, Senhor. Continua nos abençoando, ó Deus, continua nos protegendo, nos guardando, nos sustentando, nos livrando de todo mal, Senhor, e nos conduzindo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai, a cada dia das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, muito obrigado. Se você ficou comigo até agora, um grande beijo no seu coração e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.